Pessoal, estamos tentando retomar aqui, ó. Aqui, amor. E desse Instagram do Nagu aqui. Você puxar os programas do seu celular. Tá no meu aqui. E aí, Borum? E o Bruno? Era ré? Era rei Awit? Era ré Awit. Estamos aqui com É, os pro pessoal que tá probleminhas seguindo a gente técnicos aí, é aqui, porque né? a gente tá com probleminha de internet. Ah, faz parte, né? Vou passar a bola pro meu irmão, hein? Era rei Awit pra todo mundo. Era ré, Borum. Ei, Diga, uai, agora deu Douglas. certo, Agora, né? agora melhorou, é. Agora tá saindo a imagem direitinho, hein? Ah, beleza. Como é Ah, que então tá? tá bom. Tá escutando direitinho? Agora tá bem melhor. O pessoal aí do que tiver no chat aí pode falar pra gente melhor, vamos dando feedback que a gente vai se acertando aqui, né não? Uai, é. Deixa eu montar o meu cenário aqui, né? Tem que ser, né? Eu colhi umas ervas aqui hoje para essa conversa nossa. Ah, Ela tá ao meu lado aqui. Aproveitar aí para agradecer aí a presença de todo mundo os toques que o pessoal tá dando aí no chat vai ajudando a orientar a gente aqui, né? Como eu falei no início da transmissão, é a nossa primeira experiência aí com lives, viu? Tanto minha quanto do Douglas, é não, Douglas? Você já fez alguma live antes? não, primeira vez. Ah, primeira vez é inesquecível. Nós vamos aproveitar. Mas então, você estava falando é, sobre até mesmo esse processo aí de quarentena, como que o povo Krenak, né, passou em vários momentos de sua história por, vamos dizer, quarentenas, isolamentos forçados, né? No documentário Guerra Sem Fim, até aborda dois exílios, né, pelo qual o seu povo passou, é, e também desde o do próprio processo de criação aí da terra indígena, né, que acabou reunindo muitos povos Borum que ocupavam a bacia num território que era o território aí Krenak, certo? Certo. Justamente, nosso território, ele foi totalmente invadido, né? E durante o período da ditadura militar, que se instalou aqui no Brasil, para todos nós, não somente para os indígenas, o meu povo teve que ver um presídio ser construído para poder aglutinar e trazer todos os parentes do Brasil para este período, para esse presídio aqui, que eram os líderes, né, que lutavam por suas terras, por seus direitos em todos os cantos do Brasil, eles foram trazidos para cá. Aqui existia um presídio clandestino que foi construído pelo governo federal, né, governo do Brasil, para poder reprimir todas as lideranças indígenas do nosso país. Então, o nosso povo, além de ter as terras invadidas, teve um presídio construído que serviu não só para o nosso povo, mas para todas as lideranças também do Brasil, que eram julgadas inimigas do Estado por lutar por seus territórios, né, e por lutar por uma vida digna também nos seus locais. E aqui, não se contentando com tudo isso, que o nosso povo era um povo muito guerreiro e resistente,
o governador do estado de Minas, ele promoveu aqui vários crimes, né? Inclusive de remoção coletiva do nosso povo, do nosso território. Meu povo foi totalmente retirado daqui e levado para, a gente chama de exílios, né? Para a Fazenda Guarani. Que hoje é a terra dos Machacalis. Então, nosso povo teve também alguns isolamentos forçados, né? Para poder titular o nosso território. E dentre outras coisas que foram exploradas aqui no Vale do Rio Doce. Então, nosso povo passou por muito problema. Ô Douglas, parece que tá travando um pouco. Eu acho que a conexão tá falhando. Tereré. Voltou, rei? Voltou. Como é que tá aí E o aí? pessoal do chat? Pode falar pra gente aí se tá conseguindo, tá dando certinho aí, tá travando um pouco. Diz aí, Douglas. Então, o pessoal está perguntando aqui no chat onde foram os exílios. Acho que teve gente que não ouviu, não, a história dos dois exílios que os Krenak passaram forçados. Então, teve o exílio para o território dos Machacalis, né? Ali seguindo para o sul da Bahia, depois de Machacalis, Santa Helena, né? Ali do lado depois de Teoflotone, 200 quilômetros depois de Teoflotone. E também para a Fazenda Guarani, que fica perto do município de Carmés, uma cidadezinha chamada Carmés. Então, nosso povo, durante o período da ditadura militar, teve essas remoções forçadas, né? Para que a gente chama de exílio. Aí muitas pessoas falam comigo, uai, Douglas, mas exílio? Eu falo, exílio. Porque, entendem, exílio é quando você sai do seu país para um outro, né? Do seu território, né? Saiu, a gente foi exilado. A gente saiu do nosso território. Nosso território é aqui no Vale do Rio Doce. Então, é esse entendimento que a gente tem de exílio. Muito contrário do que os não indígenas têm, né? Acho que é por isso que a gente tem muita falta de amor pelo nosso país, pelo nosso território, porque as pessoas não têm aquela ligação, aquela relação de fato com o seu território, com a sua terra, né? Com o seu país. Eu acho que falta muito isso, né? Falta resgatar isso para o povo brasileiro. Pois é, interessante falar sobre isso, né? Porque esse, vamos dizer, um debate, um discurso patriótico, né? Seja nos tempos do Império, da colônia, da República Velha, da República Nova, na ditadura, né? Ou seja, em várias fases aí da história brasileira, o discurso patriótico ele adotou diferentes roupagens, né? E, e muitas vezes, né, utilizado nesse sentido de colonização, de integração, nas palavras utilizadas, dos povos indígenas a essa pátria brasileira, né? E interessante a gente pensar como que cada povo indígena,
né, se reconhece enquanto uma nação. E acho que esse debate da guerra sem fim, a gente faz parte, né, estamos aqui no Brasil, temos todos os direitos assegurados aí, principalmente pela Constituição de 88, ainda vigente, embora esteja sendo sistematicamente rasgada, né, em várias ocasiões, mas a gente pensar como que esse sentido de pátria varia, né, entre os povos indígenas, e é diferente bem diferente desse discurso que a gente tem visto aí recorrentemente, que na verdade justifica a continuidade dessa guerra. Certo? Como que você enxerga isso aí? Olha, eu acho que o que tem acontecido, elas estão se distanciando da sua origem, né? Do que realmente elas são. Então, hoje tem sentimento por muitas coisas materiais, ao invés de sentimento de respeito pelo próprio ser humano. Então, isso influi muito. A gente tem passado por vários problemas aqui no estado de Minas, por exemplo, em que grandes empresas de mineração destroem vidas, meio ambiente, e isso se resolve com a mera indenização, né? Então, eu acho que tá inverso a situação, inverteu muito-se as coisas. A vida hoje, ela não tem tanto valor, né? Ou creio que valor nenhum, pelo que a gente vê aqui. Então, recentemente, o nosso estado de Minas, eles mataram mais de 400 pessoas por causa de uma exploração violenta e descontrolada de minério. Então, eu acho que muito vem desse sentimento selvagem, de capitalismo selvagem, destruidor, que tem mudado muito. Então, tudo hoje é corrido, tudo hoje tem que ser às pressas, tem que ser rápido. Tudo que demanda tempo já não compensa. Então, se você tem que praticar algum tipo de atividade para gerar lucro que demande tempo, isso já não serve. As coisas têm que ser imediatas. O imediatismo ele tem afetado muito a sociedade, né? Então, isso tem gerado problemas de proporções gravíssimas, né? E o que tem ocasionado vários problemas, principalmente essa troca de sentimento, né? Em que a vida humana tem menos valor. E para você ver que esse modelo de desenvolvimento, vamos pensar assim, ou de noção de progresso, que vem com esse pensamento colonial, ele é um modelo, vamos dizer, importado, e quase sempre todas essas guerras, esses processos de violência que os povos indígenas e os demais povos originários passaram, né, ao longo desses tempos, são sempre guiados por interesses políticos e econômicos, né, desses grupos hegemônicos, ou seja, impondo até mesmo sua forma de ver o mundo, sua religiosidade, sua noção de convivência, de progressos, né? Então, acho que é um embate também entre cosmovisões, entre posturas políticas, né, que nos faz, vamos dizer, estar ainda em cenário de guerra, né? E dá para destacar alguns atores sociais aí chave na história do povo Krenak, né? Pensando aí lá no início na coroa portuguesa, ou seja, ainda interesses do outro lado do Atlântico motivando processos violentos de expropriação territorial aqui e de massacre, né, de povos indígenas, né? Também a gente pode colocar a própria sociedade não indígena, né, compactuando, vamos dizer, atuando na linha, né, amando desses interesses externos hegemônicos, né? E no caso do Vale do Rio Doce, especificamente, não tem como não falar vamos dizer, da relevância de grandes empresas de mineração, especialmente a antiga companhia Vale do Rio Doce, hoje a Vale, né, que com a construção da estrada de ferro também, né, causou, né, diversos transtornos aí
na vida de vocês. E, e um capítulo mais recente também dessa guerra, que vem de maneira indireta, como você falou, a ganância, né, desse sistema capitalista, né, e dessas empresas, né, que ocasionaram aí o crime de 2015 do rompimento da barragem. Então essa guerra, vamos dizer que ela tem diferentes dimensões, diferentes contextos ao longo desse tempo, né? E como que está sendo aí esse processo mais recente aí dessa guerra? Então, Rei, nosso povo ele está passando por um processo ainda de entendimento sobre tudo isso que está acontecendo. Atualmente, o Atu, e as pessoas conhecem o Rio Doce, o nosso povo tem um relacionamento com o Atu, um nome próprio. O Atu é um nome próprio, que significa o grande pai, né? O grande protetor. E de uma hora para outra, o nosso povo teve isso arrancado, teve isso violentado. Então, para a gente é muito difícil dar algum posicionamento, algum parecer, porque a gente ainda está assimilando todo esse processo violento. Eu tenho 2 filhos. Em 2015, eles ainda não passaram. E eu estou em casa, às vezes, pensando o que pode ser feito. A gente conversa com os mais velhos e a gente não tem ainda uma resposta para isso, né? E tudo é tão corrido, tão rápido, que agora, depois do crime, é preciso também criar programas e projetos de reparação a tudo que aconteceu, de compensar, de mitigar. E aí o povo ainda se encontra num processo de entender toda essa violação de direito humano. E as empresas, a todo momento, junto com os órgãos competentes, impondo para a nossa comunidade que a gente tem que dar uma resposta rápida. Se você não tem um rio, eles têm que construir um tanque de peixe, né? Assim, é fácil. Eles te tiram o rio, o peixe que você pescava no rio, e te dão um tanque de peixe. Ora, o povo não é acostumado a lidar com animais em cativeiro. E agora você tem que passar por esse processo. Então, atualmente, a gente tem passado por muitos problemas sociopolíticos e socioculturais aqui dentro. Então, as pessoas acham que é fácil lidar com isso, não é. Ah, mas porque o povo Krenak recebe indenização da Vale do Rio Doce. E eu te garanto que qualquer um do meu povo trocava tudo para que tudo isso não tivesse acontecido. A gente tem documentários de 2001, de 2002, antes do rompimento da barragem, mesmo com o rio poluído, com os problemas que a gente já tinha com essa empresa, de sonhos que a gente tinha, que foram gravados, que foram documentados. O sonho do povo Krenak, que era de reflorestar toda a terra, de recuperar as nascentes, de voltar a ter os rituais de passagem, de ter toda a cultura se restabelecendo no nosso território. Então, a gente vê isso tudo sendo arrancado novamente. Então, é muito complicado. E a gente fica num processo tão árduo, que é de entender isso, principalmente nós que somos lideranças aqui, de dar uma resposta para a comunidade, porque ela precisa, às vezes, de um apoio, de um afago, porque a gente está, com boa parte da nossa cultura, num processo de total paralisação, né? E realmente eu falo para você que a gente não sabe o que fazer, porque é muito recente. Como que você vai dar resposta para o seu filho que não pode mais nadar no rio, comer o peixe, ou passar por um processo de perfuração das orelhas, igual eu tenho aqui, que eu passei junto com meu pai, né? Então, é uma coisa que o nosso povo está numa busca constante
de conversas em volta de fogueira, como eu estou aqui agora conversando com você, de tentar entender que progresso é esse, que busca de progresso é essa, que o nosso povo não entende, que mata as pessoas, que destrói os recursos essenciais para a nossa sobrevivência. Muitas pessoas, muitas cidades ao longo do Vale do Rio Doce só foi entender a importância desse rio quando as suas torneiras estavam pingando lama, quando os chuveiros delas estavam pingando lama. Fora isso, quando o Krenak paralisava uma ferrovia em busca do seu direito, era o povo que era o empecilho para o progresso, era o atraso para o país. Mas hoje a gente pode dizer com toda certeza que a sociedade envolvente, não só do Vale do Rio Doce, mas do Brasil, do meio ambiente, podem causar. O coronavírus, por exemplo, é fruto de destruição, de não entender essa importância de preservar os recursos e o meio ambiente. Não é conversa de índio, né? Muito pelo contrário. É sabedoria mesmo. É o que vai garantir nosso futuro, né, cara? E você estava falando aí que muita gente foi parar para refletir sobre a questão do Rio Doce, né? Só quando estava caindo lama nas torneiras. E depois que voltou a cair água, teve muita gente que simplesmente já esqueceu, né, na bacia e está fingindo que nada nada está acontecendo, né? Do mesmo jeito que o negacionismo é impressionante, né? Como que nega-se o avanço do desmatamento sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre nossos biomas, nega-se a violência contra os povos do campo, né? Então é impressionante a gente ver como que isso está acontecendo. E me remeteu também a ideia lá do Davi Copenau, né? Na queda do céu, né? Se a gente não parar para ter uma outra, nossa sociedade envolvente, abrangente, ter uma outra visão, né, de natureza, buscar uma outra forma de se organizar em sociedade, né, até mesmo uma outra concepção de produção, de ocupação do espaço, até mesmo mudar essa visão de recursos naturais, né, que a biodiversidade, a água, o solo são recursos. Mais do que isso, né, a gente deveria aprender a tratar como entes, como bens, né, que convivem com a gente, fazem parte, são necessidades básicas. Então, essa é um direito humano, né, ao meio ambiente, e a gente precisa saber comunicar isso melhor também para a sociedade envolvente. Então, daí também uma das importâncias da gente ter essas conversas, né? Acho que já passou da hora da gente aprender com as experiências também dos povos e comunidades tradicionais, né? Porque a Mãe Terra está gritando, né? E a gente se recusa a ouvir, né? A ouvir o que vocês, os povos originários, têm avisado já há muito tempo. Então, acho que esse assunto que você coloca é importantíssimo para todo mundo. E outra coisa também, Douglas, nesse processo aí histórico de resistência, de muita luta, de ataques, de todas as formas que vocês sofreram, né, de que forma que essa guerra sem fim, né, atacou, né, ou seja, alterou, né, impactou a cultura Krenak, e acho que você fala também não só da força de resistência, posso. Queria saber como que esse processo de guerra contínua, sem fim, aos povos indígenas, especificamente ao seu povo, como que isso afetou a cultura Krenak, né? Ou seja, você já comentou e a gente tem que ressaltar que é um povo de muita resistência, né? Ao longo desse processo e também de resiliência cultural, né? Você conseguiu ouvir, Douglas? Como é que tá aí? Como é que é? O sinal. O sinal tá falhando demais? Então, agora você está me ouvindo bem?
É o seu sinal aí que tá Meu sinal aqui tá oscilando. falhando? E O agora? meu tá bom, não tá? Como é que tá aí? O pessoal tá comentando aí se tá bom o sinal ou não? Eu tô tentando ver aqui. Acho que o seu sinal melhorou agora. O meu sinal ainda tá falhando? Tá Melhorou? travando aqui? Melhorou. Não, agora deu uma melhorada. Meu sinal melhorou aqui porque eu comecei a acender a fogueira aqui mais forte. Aí para dar uma É a força energizada do aí. fogo. Tchombete, é. Bem creré. Mas então, conta pra gente um pouco aí sobre como que essa história aí de luta do povo Krenak e resistência, né, também é uma luta de resistência cultural e como que o povo de vocês também lidou com esses impactos na guerra, né? E acho que no documentário Guerra Sem Fim mesmo comenta que no período da ditadura era proibido falar a língua, fazer fogueira como vocês estão fazendo aí, fazer os cantos e as danças, né? Como que vocês resistiram e seguem se em processo de resiliência cultural? Olha, na verdade, a história do nosso povo é uma história muito violenta, assim, dessa questão da imposição, né, cultural. E durante o período, né, não só da ditadura, mas o período colonial, o povo ele foi forçado a assimilar uma outra cultura, né? O povo era violentado e aqueles que eram capturados durante o período da Guerra Justa, eles eram colocados em confinamentos junto com os padres, com os freis que vinham de fora para aprender a língua portuguesa. E era proibido falar no próprio idioma, no idioma nativo. E o povo teve que ter muita sabedoria para poder lidar com tudo isso e preservar, de certa forma, muitas questões culturais do povo. Então, hoje, ainda a gente fala idioma nativo, mesmo com a influência do português. A gente tem algumas atividades culturais, de dança, de cânticos, de rituais é, religiosos dentro da nossa comunidade, mas manter tudo isso não foi fácil. Muitas vidas tiveram que ser ceifadas para que hoje eu estivesse aqui falando da cultura do meu povo, da história de luta do meu povo, dessa guerra sem fim que assola a todos nós, principalmente o meu povo Krenak. E tivemos que ter sabedoria, tivemos que entender que o tempo é o Senhor de todas as coisas aqui e que Ele poderia nos ajudar com relação a isso. E, além do que, o nosso povo também teve um entendimento de não mostrar, e não pode mesmo, as nossas estratégias de luta também, né? A nossa resistência. Então, nós temos estratégias de sobrevivência que nos mantém vivo até hoje. E uma das coisas que o não indígena não vai tirar nunca de nós é que nós temos várias formas de conexão com a Mãe Terra. E isso eles não vão entender nunca. Às vezes, um pajé Machacali falou comigo: parente, tiraram toda a nossa mata, mas os nossos espíritos moram nos nossos cabelos. Eles procuram formas de se alojar em nós e de interagir com a gente. E é assim que funciona. Então, mesmo hoje sofrendo com a morte do nosso sagrado Atu, do nosso grande Pai protetor, nós ainda buscamos força espiritual, com outras conexões. Mas a gente tem que lembrar que o que estão fazendo, estão matando o nosso povo aos poucos, e não só o povo Krenak. Porque o que a gente faz aqui é para ajudar não só o nosso povo, mas a todos nós. Quando o nosso povo busca sabedoria e entendimento de lutar contra grandes
empresas de mineração que destroem o nosso estado de Minas Gerais e o nosso planeta. A gente não está fazendo por nós, Krenak, a gente está fazendo por todos nós, né? E a gente busca esse entendimento com as várias formas de conexão que nós temos com o sagrado aqui e que a gente não pode estar passando para as pessoas de qualquer forma, né? A gente gosta de interagir, gosta de trocar ideia, mas existem questões específicas do nosso povo que a gente mantém conosco, que é passar de geração para geração, para a gente se manter firme. Falo aqui para todos, principalmente para quem que está nos ouvindo, nos assistindo, que nós teremos também uma resistência sem fim. E a gente luta e pede para que as pessoas também tenham essa força, essa resistência. Porque se não for assim, eu acho que a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Senão vão destruir o nosso país, vão destruir tudo que o grande Criador deixou para nós. E eu acho que é preciso ter esse entendimento. E não é romantismo aqui. Porque se fosse romantismo, nós dois não estaria nessa live virtual. A gente estaria mais próximo do outro, dando abraço. É provado mais do que nunca que não é conversa romântica de Krenak. Muito pelo contrário, é sabedoria. Borum. E acho que esses espaços de formação são importantíssimos, né? E, pois é, a gente bem queria estar próximo realmente, né? Igual a gente teve nos últimos anos, fazendo lá na universidade o curso de História e Cultura Indígena, participando dos intercâmbios, das atividades junto, né? E a gente tendo que passar por esse contexto de pandemia, né? Para ver, né? Quanto esse modelo é insustentável, né? Aproveitando esse ponto, Douglas, gostaria que você comentasse um pouco para a gente como que vocês veem, já que a gente aqui é do Núcleo de Agroecologia, a gente está sempre em debate, né? Então a gente, pelo projeto da Pluriversidade do ATU, aborda esse espaço de formação de história e cultura dos povos indígenas, história e cultura afro-brasileira, direitos dos povos e comunidades tradicionais, mas a gente também lida na parte da agroecologia, que eu encaro, de certa forma, como uma ciência, uma prática e um movimento de se reconectar com a Mãe Terra, né? De lidar com a Mãe Terra de uma maneira mais saudável, né? E qual que você acha que é o papel da agroecologia nesse processo e como que, vamos dizer, como uma estratégia nessa guerra, né? Como que a agroecologia pode contribuir e também como que a gente aqui nas universidades, né, pode contribuir cada vez mais com essa luta dos povos indígenas. Eu acho não, eu tenho certeza. Você conseguiu me ouvir aí, Douglas? Consegui. Eu tenho certeza que a agroecologia, nesse cenário atual, ela é fundamental, importantíssima. Estamos nos envenenando a cada dia, a cada tempo que passa, com agrotóxicos, com alimentos contaminados, das mais várias formas, seja através de legumes, hortaliças, seja através de carne, peixe, tudo está sendo contaminado, porque precisam vender muito mais rápido, porque a população tem uma fome descontrolada. Então tem que produzir bastante alimento. E aí da onde a gente cai nesse abismo da produção em grande escala com agrotóxicos e com tudo quanto é tipo de química prejudicial à saúde humana, ao corpo humano. E a agroecologia ela vai contra tudo isso. Ela tem uma proposta de produzir com saúde, com entendimento, com relacionamento com o meio ambiente. E isso é o que a gente deve fazer daqui para frente,
principalmente produção de um alimento sustentável, de um alimento saudável, como também mudar o pensamento das pessoas em relação ao meio ambiente que elas vivem. É possível produzir preservando. Isso é possível, né? É possível a gente começar a ingerir alimentos saudáveis, ter uma vida mais longa, porque hoje as crianças já nascem com vários problemas de saúde, né? Seja porque a mãe não alimentou bem, ou seja porque a mãe comeu alimentos contaminados. Eu acho que uma prova de que a agroecologia é a fonte de tudo isso, e que é possível, sim, eu acho que é o nosso Theo que está aí. Eu acho que tudo isso é possível. Eu acho que esses alimentos são fortes, tem sagrado em tudo isso, tem respeito com a terra. É preciso ter esse entendimento. É preciso entender que a natureza é viva. E quando a gente não tem esse entendimento, ela se revolta. Ela traz muita destruição, porque ela quer causar o equilíbrio. E nós somos um veneno para a terra. O ser humano hoje é um veneno grandiosíssimo para a Mãe Terra. E ela está buscando o equilíbrio. Então, quando tem enchente forte, o povo reclama. Eu tenho isso como um entendimento de equilíbrio. É a Mãe Natureza buscando equilíbrio. Entende? Então, as pessoas culpam muito a Mãe Natureza, ao invés de buscar entender que ela nada mais está querendo colocar novamente o equilíbrio que a gente está destruindo, né? E vem destruindo constantemente. Você falou do Theo aqui, ele até parece que deu uma acordada lá em cima. A abóbora dos Marete é poderosa, viu? Isso aí você tem razão mesmo, viu, Douglas? Mas, pois é, acho que a gente converge nisso, porque na verdade o nome agroecologia é muito recente, né? Mas eu vejo que nada mais é do que vamos dizer, a gente aqui da academia tentando sistematizar conhecimentos e formas de ver e se relacionar com a natureza que os povos originários já tinham, né? Ou seja, a agricultura teve mais de 10 mil anos de história, né? De criação dentro das mais diversas culturas, em locais diferentes do mundo, com culturas, religiões, solos, climas, biodiversidade diferente, sempre visando, né, a otimização da produção para atender as comunidades de maneira, vamos dizer, tentando ser mais sustentável, e como que de pouco tempo para cá também o agronegócio conseguiu transformar tanta extensão de terra. E a gente vê que nada mais, essas fronteiras agrícolas que foram abertas aqui no Brasil, foram abertas em cima de territórios tradicionais, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E assim... E vem ainda as medidas, como a MP da grilagem, né, para favorecer ainda mais, né? Então, a gente ainda tem um governo que nacional, essa violação das terras públicas, dos territórios indígenas, das áreas de preservação. Então, essas medidas provisórias, principalmente a MP da grilagem, MP 910, ela vai toda essa destruição. Então, é preciso que a gente governamentais que vem, de certa forma, destruir tudo isso, né? Pois é, parece que deu uma travadinha aí. Você está me ouvindo bem, Douglas? Tô te ouvindo. Alto e Então claro. tá bom. O pessoal aí vai dando feedback pra gente, porque tá oscilando, né? Então, às vezes dá uma travadinha, mas depois destrava. É ter paciência, e nós estamos fazendo uma live direto da aldeia aí, né, Douglas? Estamos E, aqui direto da aldeia. e outra coisa,
em relação à, à universidade, cara, nesse processo de luta dos povos indígenas, qual que é o papel que você vê aí da universidade? Como que as universidades podem contribuir, especialmente as universidades federais, né? As universidades públicas, ou seja, que são de interesse público, né? São bancadas pela sociedade, né? Como que você acha que a gente pode contribuir? Olha, as universidades são espaços de despertar o conhecimento, né? Então, eu acho que podem contribuir muito nessa luta toda, porque são pessoas que estão ali em busca de uma formação, em busca de conhecimentos, e as universidades podem ajudar e muito em toda essa estrutura, né, de formação. Então, a gente pode começar a pensar que a universidade tem um papel fundamental de formar profissionais, cidadãos mais conscientes de tudo isso, né? De toda essa situação. A universidade e todo o espaço, não vou dizer educacional, mas todo espaço em que busca despertar o conhecimento das pessoas, eles são fundamentais para isso, né? A gente pode, a partir disso, a conscientizar ainda mais a nossa população, que é possível, sim, evoluir sem destruir, que é possível produzir preservando. Os povos indígenas podem ser um grande exemplo disso tudo, né? E as universidades podem começar também a desenvolver mecanismos para que isso se instrumentalize, né? Através dessas pessoas que entram, desses jovens que entram nas universidades com sangue novo, querendo, né, em busca de mais. Então, é uma formação jovem que está vindo. Então, as universidades têm um papel fundamental de conscientização, de formação profissional consciente dessas pessoas nas mais diversas áreas que a gente pode imaginar. Pois é, só que aí é interessante essa prosa, a gente reconhece que a universidade pode ter um papel fundamental nessa luta, né? Não só a universidade, mas as escolas, mas quando a gente se depara com a realidade, que a gente vê que nas escolas, mesmo tendo uma lei desde 2008 que obriga as escolas a incluírem, né, ensino de história e cultura indígena e afro-brasileira, né, mas ainda dá para a gente contar nos dedos, né, quantas escolas e universidades, né, seguem, né, essas orientações legais. Ou seja, nós temos uma lacuna enorme na formação sobre história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros. Eu mesmo, a gente depara com isso e tem que reconhecer e buscar, né, correr atrás. Agora, a gente, por exemplo, na Pluriversidade do Atu, a gente sabe que são ações pontuais, né? No momento é o que a gente tem, mas acho que a gente pode ampliar ainda muito essa luta para fazer valer. E outra coisa importante também é que até quem tem interesse e às vezes vai estudar sobre isso, nas fontes, né? A maior parte das fontes não são escritas pelos próprios povos indígenas, né? Então a gente acaba estudando muito sobre a história dos povos indígenas, mas escrito, né, tudo escrito, vamos dizer, por um viés colonizador. Então a gente fala, né, reconhece que a academia, a universidade, ela tem seu viés etnocêntrico, né, e o pensamento, o saber, ele é colonizado, né? Então a nossa luta tem que ser no sentido também de descolonizar essa forma de ensino, procurando incluir, né, seja como estudantes, professores, ou seja, das mais diversas formas, né, os povos originários nas universidades, né? Por exemplo, e vocês aí, quando vocês leem sobre história Krenak, vê aquele tanto de coisa escrita pelos colonizadores,
né? Como é que é essa relação para vocês, ou que vocês lidam também com gente que estuda, faz pesquisa sobre o povo Krenak, historicamente, né, muitos antropólogos e pesquisadores passaram, né, por aí, escreveram coisas sobre seu povo, ou seja, como que é essa relação aí também com a universidade num contexto mais amplo, pensando nessa guerra continuada e muito antes até de haver universidade, mas também com esses pesquisadores que passavam, buscavam estudar aí o seu povo. Então, Rei, primeiro, a gente tem que lembrar que a historiografia brasileira, ela, ao longo de todo esse tempo, ela sempre retratou o branco como o herói, o desbravador. E os povos indígenas sempre numa condição de colaboradores dessa colonização, né? De assimilar, de se render. Mas a historiografia brasileira nunca retratou os povos indígenas através de um em suas casas, através de vários rios, né? Isso é fruto de luta dos povos indígenas. Se hoje a gente ainda tem uma Amazônia preservada, é porque ali teve resistência também de muitas populações indígenas. Se hoje aqui no Vale do Rio Doce nós temos é, 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 os sete salões, a Pedra da Pintura, uma área de preservação, é porque aqui teve resistência do povo Krenak. Então, pouco se tem falado na historiografia brasileira a respeito da resistência indígena. E isso é muito ruim, porque a gente vê, né, de certa forma, que apesar desses espaços educacionais terem um papel importante, a gente entende também que o arsenal, o acervo que eles têm didático é muito defasado com relação à história real. E isso prejudica muito, tanto politicamente o nosso país, culturalmente, como economicamente falando. Eu acho que se o povo brasileiro soubesse da verdadeira história que o seu país teve, eu acho que a gente teria grandes avanços. Então, a gente tem muito problema com vários estudos, pesquisas que são feitos, porque a fonte sempre é a mesma, é uma fonte que deturbou tudo, distorceu tudo, colocou o nosso povo indígena, principalmente o povo Krenak, como um entrave, como um empecilho, uma cultura de estudos, riqueza que a cultura indígena, que os povos indígenas têm, o que esses povos contribuíram tanto para que hoje as pessoas tomem banho várias vezes por dia, a culinária, por exemplo. Os povos indígenas têm uma contribuição gigantesca para a formação do nosso país, né? E tem até hoje. Contribuímos e ainda temos um papel fundamental nessa contribuição. Então, tudo isso foi colocado de lado para que os não indígenas tivessem, através dos portugueses, um ponto de hegemonia, de cultura dominante, né? Então, isso tem prejudicado muito. Então, vários pesquisadores que passam por aqui, fazendo suas pesquisas, a base que eles têm são essas bibliotecas com estudos colonialistas, né? E isso prejudica muito. Então, a gente tem um papel fundamental também de poder buscar essa descolonização do pensamento, que é importantíssimo para a educação da juventude do nosso país. Descolonizar não só no sentido da questão indígena, mas de tudo, de tudo, de tudo. Eu acho que tanto cultural, ambiental, assim como política também, né?
Eu acho que a gente tem que procurar descolonizar esse pensamento que está enraizado aí, esse pensamento colonialista que se estendeu ao longo de décadas e está até hoje. Então, é uma luta árdua que a gente tem, mas que a gente precisa encarar, porque é a forma que a gente tem de deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Eu acho que eu tenho esse entendimento, sabe, Rei? E é possível, sim, através desse trabalho, como vocês aí do Nagô, na universidade, têm feito, né, de quebrar esses paradigmas, de quebrar essas barreiras de ensino, né, tradicional, colonialista, de dizer, não, é preciso também ouvir as pessoas, ouvir os povos indígenas, os ribeirinhos, os pescadores. Vamos trazer essas pessoas para cá, para trazer um pouco desse conhecimento que eles têm para a universidade, que não deixa de ser um conhecimento científico, sabe? Não é só sabedoria cultural de um povo, não. Ali tem conhecimento embasado, científico. Eu falo para você um exemplo aqui, que quando foram construir a barragem de Belo Monte, o povo Xicrim alertou que o rio deles, Bacajá, iria secar. E ninguém acreditou. Então, com a mudança do rio Xingu, quando construíram a usina de Belo Monte, eles falavam que era conversa de índio, mas que os pesquisadores, os geólogos, os biólogos, eles tinham toda uma academia, e os Xicrim não. Só que esqueceram que a sabedoria do Xicrim era de causa, era de história, era de conhecer o terreno, o território, né? E hoje eles estão lá com problemas seríssimos com o rio deles, porque secou, de fato. Baixou muito o nível e eles têm problemas seríssimos. Assim como nós aqui. E isso traz muito problema. Porque às vezes o conhecimento acadêmico ele não é uma base concreta, forte, para poder impedir uma destruição, uma usina hidrelétrica, uma barragem que se rompeu em Mariana da Samarca. Vários estudos disseram que a barragem não estouraria. E aí a gente se encontra nessa situação que a gente está hoje. Então, às vezes, é preciso quebrar esses pensamentos colonialistas, essas barreiras, para a gente ter um entendimento de que é possível crescer, sim, unindo os pensamentos, buscando o que cada um tem de melhor para ajudar, na verdade, a produzir um conhecimento que, de fato, ajude a todos nós, independente se é índio, se não é índio, se é quilombola. Acho que a gente tem que entender que todos nós somos seres humanos, apesar de cada um ter uma cultura diferente, todo conhecimento é válido e tem que ser respeitado, na sua essência. Importante lembrar isso mesmo, né? Porque a gente às vezes até vê uma postura arrogante, até mesmo autoritária, dentro da academia, né? Dos pesquisadores com seus títulos e estantes. Parece que boa parte desse conhecimento, né? Que também é uma ciência, a gente pode dizer que são epistemes diferentes, formas de se construir, sistematizar e socializar conhecimento diferentes. Então a gente pode encarar a ciência como um grupo humano que produz, compartilha conhecimento dentro de uma lógica que é o método científico, mas cada povo, cada cultura tem seus métodos, suas estratégias diferentes de estudar a natureza, e isso não quer dizer, né, que é pior ou melhor, são formas diferentes, e acho que cabe a nós, acho que essa é uma das ideias também do projeto Pluriversidade do Atua, a gente também, né, poder contribuir, né, num modelo de troca de saberes, né, em que a gente possa, em conjunto, né, construir um conhecimento ainda melhor, né. E os conhecimentos tradicionais, eles têm uma carga que a ciência às vezes despreza, né, que é a oralidade, principalmente, e também a questão de você precisar vivenciar uma realidade.
observar de perto, estar dentro dessa realidade, né? Muitas vezes o pesquisador que está lá em seus laboratórios, em seus gabinetes, né, perto dos seus livros, ele às vezes não tem tanto, definitivamente não tem essa vivência, né, nos territórios. Mas a gente tem visto também que até mesmo por causa dessa sede, essa demanda da universidade por leitura, que a gente já tem, é, principalmente a editora UFMG, né, várias publicações de literatura indígena, né? Ou seja, em formatos escritos, com outras formas também de linguagem visual, como desenhos, né? E acho que também é importante a gente aproveitar, a gente está na universidade, também aproveitar dessas fontes, né, de literatura indígena que nós temos disponível. Ou então de literatura até mesmo, aqui um exemplo, né? Esse livrinho aqui dos Krenak, Ereré, escrito pelo próprio povo Krenak. Nada melhor do que você estudar sobre um povo conversando, né, com um companheiro aí, como o Douglas, a Shirley, a galera da Torã, a galera dos Krenak, dos Machacali, dos Pataxó, né, e também, né, quando há opção de literatura escrita, né, a gente também valorizar, buscar essas fontes, né, que já têm sido feitas. Então, acho importante também valorizar que a literatura indígena ela tem avançado e cumpre um papel importante nessa educação dentro da universidade, até mesmo talvez para ir cevando, trazendo os acadêmicos, né, lendo coisas, né, escritas pelos indígenas, pelos povos originários, mas também como um despertar para essas outras formas de se construir conhecimento, ou seja, sair dos muros daquela caixinha fechada da universidade. E eu queria colocar mais uma coisa aqui que você destacou, que você falou que, né, a luta indígena, né, dos povos originários, a gente às vezes não reconhece a importância dela para a água, para a nossa biodiversidade, né, mas alguns dados, né, demonstram que no mundo, mais de 80% da biodiversidade mundial está em territórios de povos e comunidades tradicionais. Né? Então, isso são aí a própria ciência, com seu método, né, pode mostrar isso para a gente. E interessante que vocês têm aí, do outro lado do rio, as Montanhas Sagradas, né, que foi criado um parque chamado Parque Estadual dos Sete Salões, né, e que pela legislação um parque estadual não pode ter presença humana. Então, para você ver, para preservar a biodiversidade naquele território, a estratégia do Estado foi mais um processo de desterritorialização, né, para com o povo Krenak. E também essa é outra luta, né, um capítulo dessa guerra à parte aí. Você gostaria de falar alguma coisa para a gente sobre essa luta aí pelos Sete Salões? Claro. Na verdade, o nosso povo hoje se encontra numa terra que eu falo que é uma terra de resistência. Aliás, vários povos hoje encontram-se em terras de resistência. E muitas pessoas acham que aquela terra é o território daquele povo, e não é. Porque o território ele foi totalmente invadido. E às vezes, muitas comunidades indígenas, elas ocupam uma terra de resistência, que ela conseguiu resistir ali. Mas não significa que aquela terra é o território total daquele povo. Exemplo disso é o Sete Salões, a Pedra da Pintura, que é um território sagrado do nosso povo, onde a gente tem vários pontos importantes, cemitérios antigos, né, do nosso povo, e que está de fora da nossa demarcação. E a todo momento isso é negado ao nosso povo. Então, a gente tem a Constituição de 88, que nos garante essa questão da demarcação do nosso território, mas mesmo assim de perambular livremente pelo nosso território, principalmente nosso território sagrado, que é uma luta nossa. A gente tem buscado com bastante veemência, bastante força, o reconhecimento do nosso território. Mas, infelizmente, a gente encontra-se em barreiras antigas, né, que existem até hoje, que é a negação do nosso território, principalmente da nossa existência aqui no Vale do Rio Doce.
Ô Douglas, tá com um aviso